nessa noite, eu acredito que você vai sair daqui falando, cara, eu vivi o melhor culto da minha vida porque eu dei o melhor culto ao Senhor. Amém? Vamos orar por essa palavra então hoje? Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem conduzido esse culto pela direção do Teu Espírito, é perceptível a ação do Senhor. Tudo que o Senhor faz é bom e esse momento é tão bom, poder receber da Tua palavra viva e eficaz, ela que se renova a cada manhã na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração. Quero te pedir em nome de Jesus, fala com cada um dos Teus filhos, fala comigo. Espírito de Deus, fica à vontade para poder mover na nossa igreja, que haja hoje cura, transformação, libertação. Nós oramos também repreendendo em nome de Jesus todo tipo de distração, confusão, contra-ataque. Nós não aceitamos que esse lugar é do Senhor e aonde o Senhor está, a liberdade, a paz, e só o Senhor é bem-vindo nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Hoje eu vou falar sobre alegria em meio às lutas. E para quem me conhece de perto, sabe que esse assunto é muito difícil para mim para falar. Cadê a galera que conhece, sabe que eu sou bem melancólico, bem dramático? Gente, teatro da Globo, novela da Globo, gente, eu faço muito melhor. Alguém já fez um teste, aqueles testes de personalidade e temperamento para saber qual que é o seu temperamento? Cadê a galera que conhece o seu temperamento? O meu dá um melancólico bem dramático, com uma pitada bem generosa de colérico. Pensa a junção que não dá. Então quer dizer que eu sou bem nervoso e bem intenso e bem dramático. Você já entendeu o pacote aqui? E minha esposa é o que? É extremamente calma, que se Deus desse uma mulher um pouquinho mais nervosa, não tinha durado tanto, já são 8 anos de casado, mas só de que eu conheço minha esposa, entre amizade, oração, corte, namoro, noivado, casamento, já vai aí 11 anos. São 8 de casado, 1 de namoro, então são 9 anos, e os outros 12 e os outros 2 anos, é ela me aguentando só na amizade. Mas ela conhecia tudo. Dica, quando você for namorar, você não precisa conhecer imposição de mãos, língua, essas coisas não. Mas conhece a pessoa, saber, você está disposto a aguentar a encheção depois? Ela aguenta a cruz que ela carrega, não aguenta? E nesse ano em particular, tem sido um ano muito desafiador para mim. Alguém tem vivido um ano muito abençoado? Vamos dar palavras de bênção ao nosso ano? Mas assim, uma bênção no meio de tanta luta que você cai e você fala, pera... Levanta e fala, aguento mais um dia. Aí vem um outro round e você apanha de novo. Alguém está vivendo esse ano bem intenso assim? Só para eu saber que eu não estou sozinho. Cara, que bom, metade da igreja. Eu estou em casa. Então você também está tendo dias de luta e está esperando os dias de glória, ou sou só eu? Porque a parte dos que se humilham, a gente está vivendo agora a parte do exaltado. E esse ano eu entrei decidido, falei, Deus, eu quero ser transformado. E, gente, não faz uma oração dessa, não. Faça só se você tiver coragem. E eu falei, Deus, eu estou cansado de ser nervoso, estou cansado de errar nas mesmas coisas, eu quero que o Senhor me transforme, não sei o quê. E comecei aquelas orações, sabe? Com as metas de fim de ano. Pelo amor de Deus. E disso, logo quando iniciou o ano, foi muito trabalho, muita coisa acontecendo, servi cada vez mais, Deus me levando sempre ao limite. Sabe aquela prensa que você vai sendo moído, e você fala... E um dia eu estava conversando com a pastora Aline, por exemplo, e ela própria viu e falou, cara, não faz assim, é muita coisa acontecendo. E eu demorei até entender, demorei muito, gente, sabe o dramático, o melancólico, que primeiro chorou, reclamou da vida do universo? Demorei para entender, mas eu falei um dia, a ficha caiu, eu falei, cara, pera, eu falei com Deus que eu queria estar no centro da vontade dEle. E eu tenho que crer que eu estou no centro da vontade dEle, porque eu obedeço aos princípios da palavra de Deus. Então, se eu estou no centro da vontade dEle, e eu estou no meio desse caos inteiro, aqui é a vontade dEle, por mais estranho que pareça. Faz sentido ou não faz? Porque de duas uma, ou isso faz sentido, ou eu não estou vivendo a vontade de Deus. E nós temos vivido uma época, tem sido anos, que está tudo ficando muito confuso. Eu costumo falar no Legacy que temos que tomar muito cuidado com a internet, porque a internet deu voz para muita gente que devia ficar calado falar. E o que mais tem ensinado no nosso momento é que Deus não te quer infeliz. E que Deus só quer a sua alegria. E se você estiver feliz, está tudo certo. E essa afirmativa pode ser verdadeira se a gente colocar, primeiro, a lanterna da palavra de Deus e iluminar essa afirmativa para ver. A alegria é baseada em quê? Que alegria é essa? A alegria que falamos que Deus me quer feliz, que Deus realmente me quer feliz, mas que tipo de felicidade? Baseado em que sabedoria?
Baseado em qual ponto de vista, em qual perspectiva? Porque se eu seguir a sabedoria do mundo, que a palavra vai dizer, então ela é muito egoísta. E no meio dessas lutas inteiras, então, será que essas lutas... Porque se eu olhar que Deus só quer feliz, logo eu presumo que as lutas não são de Deus. E aí nós cometemos aquele erro de dar glória ao diabo. Ai, está amarrado, eu não faço isso. Quando você diz que tudo é um ataque do maligno, você está dando glória a ele. Se eu pedir para Deus me colocar no centro da vontade dele, e eu digo que eu sou guardado pelo Senhor, então o inimigo não me toca. Se ele não me toca, quem pode me tocar? O Senhor. Mas ao invés de eu reconhecer, a palavra diz que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Ao invés de eu reconhecer o Senhor no meu caminho, eu reconheço o diabo quando ele nem sequer podia tocar. Quer ver 2 exemplos claros, antes da gente de fato entrar em alguns textos que a gente separou para esse assunto? 2 histórias que chamam a atenção, que se você não lê o fim da história, nós vamos concluir errado. A primeira delas é Paulo e Silas na prisão. Eu posso dizer que foi o diabo se eu não ler o fim da história e ver que eles na prisão fizeram um carcereiro e a família se converteu ao Senhor. Então você concorda comigo que foi o Senhor que levou eles lá? Porque eles decidiram que eles queriam viver a missão do Senhor. Outro exemplo claro, Jó. Se espante ou não, mas foi o Senhor que permitiu a vida de Jó virar de cabeça para baixo. Nossa, que Deus ruim. Aí você lê Jó, capítulo 40. Jó 42. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Então você consegue perceber comigo que as lutas podem ser um presente do Senhor na sua vida e na minha vida? E esse era eu no início do ano não reconhecendo isso. Tá muito bonito falar agora. Quando há tipo umas 2 semanas atrás, há mais ou menos um mês, eu comecei a estudar esse conceito na Bíblia de luta. Por que que nós lutamos tanto? E eu comecei a falar, Deus, eu quero entender isso, porque não tem condição. E eu não quero mais reclamar, sabe? Gente, o melancólico, ele é muito dramático até cansar do drama dele. É verdade, a galera que é dramática aqui concorda comigo, chega uma hora e fala, cansei. Gente, eu sou muito assim, estou fazendo a mesma, eu falo, cansei. Nossa, chega, eu estou cansado de mim. Nossa, eu estou cansado de orar pela mesma coisa, eu estou cansado de falar, nossa, chega. Eu lembro quando eu cheguei em Portugal, eu estava muito ferido, muito magoado com a igreja de forma geral. Falei, nunca mais sirva ao Senhor. Tá vendo? Intenso, dramático. Nunca mais sirvo ao Senhor. Mas deu uns meses, eu falei, Deus, chega, eu cansei desse meu drama. Eu estou cansado de ser chato desse jeito. Nossa, eu vou... Um dia de cada vez. É muita chatice para vencer. E eu peguei e comecei a entender na palavra de Deus isso. E a dica que eu te dou é, eu não sei qual que é o seu nível de luta, e talvez você fale, cara, eu lido muito bem com luta, que bênção, então a palavra de Deus hoje vai servir como um escudo na sua vida, para que você não se esqueça, porque existem pequenas lutas e grandes lutas, e eu vou te mostrar na Bíblia que a luta revela o nosso caráter. Então você pode dizer que seu caráter é muito bom na luta, mas vai vir aquela que vai te pôr à prova. Então não seja orgulhoso para dizer que essa palavra não se aplica a você. E a galera que já está entendendo assim, que preciso, fique muito atento, porque eu acredito que vai ser muito confrontante, como foi na minha vida, mas eu acredito que assim como Deus me levou para essa posição, o Senhor pode te levar também. Está me levando, que é um dia de cada vez, não é verdade? E eu estava aqui também, só um outro parêntese, para vocês, a pastora Aline estava contando aqui no Dízimo e Oferta, falando que ela entregou o emprego e estava de boa. Eu já estava aqui pensando, gente, ela estaria de boa, eu estaria desesperado. Alguém sentiu isso quando ela deu o testemunho? Estava relaxada, descansando no Senhor. Eu descansando no Senhor, eu estava todo dia de joelho no chão. Deus, não demores em agir. Senhor, vem sem demora. E para quem não sabe também, eu tirei a questão de um pouco mais de um mês, carta de condução. E toda vez que alguém em Portugal... Glorifica ao Senhor. E eu estou te contando isso, não é para você me elogiar não, porque ainda falta muito para dirigir bem. Se vocês observarem, eu só paro o carro naquele canto ali, é de propósito. Tem uma estratégia. Mas é muito engraçado que em dezembro eu fui fazer meu exame. Gente, é um evento quase apocalíptico. Passar, não estou exagerando. E toda vez que um português chega na igreja falando, eu dirijo, você vai aplaudir e falar, cara, eu entendo a sua dor. Porque eu entendo, eu sou empático.
E quando um brasileiro fala, tirei, cara, gente, você faz um culto de celebração. E em dezembro eu fui fazer o exame, e eu, sou um bocadinho ansioso, luto contra isso todo dia, e em dezembro a minha perna decidiu quase dar um Parkinson, que eu não parava de mexer. E a embreagem ficava só assim. E aí eu fui pegar um morro, assim, ó, nem era assim, mas na minha mente ele era assim, quase um alpinismo. E eu deixei o carro morrer, e eu entrei em desespero, passei o sinal amarelo, que todo mundo começou a buzinar para mim, fui reprovado. E aí, a minha esposa também foi reprovada, ela lidou super bem. Eu fiquei mais de uma semana chorando no banheiro todos os dias, porque você ouviu a opinião dos outros. Você foi ligar para uma buzina e agora estão lá e você tem uma dívida. E chorava com Deus. E falei que não ia mais tirar a carta e fiquei enrolando. Tinha um irmão aqui na igreja que todo dia ficava me perturbando. Não sei, que dia você vai tirar a carta? Que dia você vai tirar a carta? E eu só enrolando ele. Aí um dia o Senhor usou ele falou, Deus moveu no coração para eu ofertar para você, porque eu acredito nesse seu propósito, não sei o quê. E eu agradeci, voltei a fazer as aulas, só na misericórdia do Senhor. E no domingo, antes do exame, me deu uma crise de ansiedade que eu nunca senti na minha vida. E eu lembro que eu estava indo fazer uma visita de um casal da igreja, e eu dentro do Uber. No sábado, primeiro minha esposa perguntou como é que eu estava, eu não estava falando desse assunto. E ela saiu do quarto e me deu a primeira crise de ansiedade, falta de ar, tudo ficar escuro, e aquela sensação terrível. E eu disparei a chorar e não contei para ela, fingi que nada estava acontecendo, fingi que estava dormindo e não contei. No domingo ela voltou a perguntar, eu enrolei ela, só que aí disse eu não consegui. E ela começou a me ver dentro do quarto, eu passando mal, e entrei no Uber e disparei a chorar. Mas, gente, sabe assim, aquela crise... Alguém já passou por isso? Dessa crise, que o Senhor cure nessa noite, em nome de Jesus. E eu fiquei desesperado, porque eu estava prestes a entrar na visita, e eu parei de chorar, tipo, uns 10 segundos antes de chegar na visita. E na segunda, passando mal, na terça-feira, falei, Deus, eu preciso mudar. Luta. E eu fui para aquele exame com medo de dar crise de ansiedade dentro do carro. E fiquei com medo de colocar os outros em perigo, tudo. E eu falei com Deus que eu não queria 3 coisas. Não queria passar pelos olivais, não queria pegar a rotunda, e queria o melhor professor, que foi o que me reprovou da primeira vez. Vocês estão rindo, gente, mas quem passa, vocês entendem, a galera. Tem uma rotunda ali, gente, que tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E é muita coisa para eu digerir, para ainda conseguir ouvir o Espírito Santo falando, vai agora, não vai. Porque é uma selva. E o meu primeiro avaliador foi um cara muito legal. Eu falei, Deus, me manda ele de novo, manda um melhor, eu creio no Senhor. Na hora que eu fui ver no telão, 15 minutos apareceu meu nome, Olivais. Aí eu respirei fundo e cheguei e perguntei para a professora, olha, nós estamos para Olivais. Ela, nossa, sério, super motivando. Vocês estão entendendo meu drama, né, gente? E aí eu cheguei logo em seguida e falei, o examinador é o tal. Ela... ali eu já falei, cara, meu inimigo está realmente aqui, só pode. Falei, mas por que você fez isso? Ela, nossa, não, ele é difícil? Não, ele é legal. Mas por que você fez isso? Nossa, porque ele é muito metódico e ele reclama de tudo. Ah, que bom. E no meio dessa luta, e nós já vamos ir na Bíblia, mas eu estou te contando isso para você entender que nós estamos no mesmo barco. Mas eu lembro que naquela hora eu parei e eu vi tudo isso dando errado, e eu com medo da crise de ansiedade, do nada, virou uma chave na minha cabeça e eu falei, vou passar. Não sei o que deu. Vou passar. Eu pedi para Deus não me mandar para os olivais, Ele permitiu. Pedi para me dar o melhor professor, Ele me deu o pior. Falei, não. Falei, eu não tenho dúvida que eu sou amado por Deus. Então o que me resta Ele vai fazer passar no meio dessa confusão aqui inteira. E entrei no carro, igual que és louco. Faltou só dirigir de um braço assim, pôr no carro, taquei a segunda, andei de segunda, o carro esgoelando e passei. É só assim. Mas, querido, obrigado. Mas o que eu quero te ensinar com isso, para você entender dessa luta? Você consegue perceber comigo que todos os sinais eram contrários à aprovação? Eu orei. Você entende comigo? Gente, eu jejuei. Eu colocava o joelho no chão todo dia pela manhã. Pedi os intercessores para orar por mim. E minha oração não foi respondida. Eu poderia, na hora, falar, Deus não me ama, ou eu vou ser reprovado. Porque, gente, aquilo ali, para mim, tinha todos os sinais contrários. Mas cadê Deus no meio dessa luta? Por que Ele deixou o filho que Ele diz que me ama passar por isso?
Então, me resta entender que tinha um propósito de Deus no meio dessa história. E é por isso que eu decidi que eu sempre vou contar desse testemunho, porque ele estava lá. Então, o que a gente precisa perceber hoje, e você vai ter que estudar junto comigo na palavra de Deus, é como ter alegria em meio às lutas. Porque luta, você vai ter. Se você não tiver luta, preocupa. Que o inimigo não ataca quem já é dele. Estratégia de guerra é atacar o adversário. Se não está tendo muito ataque, já acende um alerta. Há tempos de refrigério no Senhor, concordo. Mas se está durando muito tempo, já pelo menos vai se sondar para ver se você está no caminho certo. Está no caminho certo, então aproveita o refrigério enquanto ele vem. Mas nós precisamos hoje entender, a luta é inevitável. Combinado? Quem é cristão de verdade vai passar luta. O que nos resta então é como ter alegria no meio das lutas. Se você for ler o livro de... Gente, fazer carisma é uma revolução na mente. E a gente teve 2 matérias que revolucionam a forma que você lê a Bíblia. 3, panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo Testamento e história da igreja. E a gente lê o Novo Testamento de forma muito romântica, de muito linda. A gente lê Atos com aquele olho, nossa, que igreja linda, ela perseverava na oração e na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Ai, que povo romântico. E tem uma visão linda de que tudo estava acontecendo no meio de uma coisa legal. O que você não imagina é que quase todo o Novo Testamento foi escrito em meio a perseguições religiosas, no início pelos judeus e depois por Nero. Então, quando você for ler comigo, que está mandando se alegrar, era no meio de uma perseguição que os cristãos estavam sendo mortos. Você entende comigo que então o discurso fica muito mais pesado? O último livro, o livro de Atos, o livro de Apocalipse, João estava preso. E a gente reclamando que não tem dinheiro para ir no cinema. E o cara tendo a revelação de como seria a Nova Jerusalém. E ele motivando as igrejas. E nós aqui sofrendo com uma luta que às vezes nem luta é. Se nós quisermos olhar para a nossa vida, vamos colocar no raio-x a palavra de Deus. E lembra que o Novo Testamento foi escrito em meio a perseguições. Não foi momento de paz. Vamos lembrar de quando foi escrito os livros do Antigo Testamento, grande parte deles lembra do livro de Jeremias. Ele estava vendo o momento que ia ser derrubado o reino. Você tem noção? Nós vemos Daniel, o livro dele vai contar a história dele no meio do cativeiro babilônico. Quando conta o regresso do cativeiro, e vai contar da glória da segunda casa, que a gente tem esse romance todo nela também, fala que o choro de tristeza e de alegria se misturava no meio do povo, que muitos tinham saudade da primeira casa, que era esplendorosa, o templo de Salomão, todo de ouro, e aquele templo pequeno de pedra, madeira, feio. Concorda comigo que todos nós, desde que a Bíblia começou a ser escrita, é em meio à luta? É a marca do cristão, é a luta. Então, nós precisamos hoje sair daqui, já que a luta não vai sair, o que temos que mudar é a nossa posição em meio à luta. Combinado nessa história? Então, a primeira coisa que nós temos que entender, que como ter alegria em meio às lutas, vai estar em 1 Pedro 1, versículo 5. Então, como ter alegrias nas lutas? Primeiro, 1 Pedro 1, versículo 5 ao 7. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Primeiro ponto, se alegre na luta, porque ela revela a sua fé. E é fantástico os momentos que a nossa fé pode ser revelada. Falar de fé não é só crer no que não se vê. Hebreus vai dizer que a fé é justamente a convicção em fatos que não se veem, mas fé também é a mesma palavra para fidelidade.
E quando nós falamos de luta, é fantástico, e nós devemos ficar felizes que ela vai revelar a nossa fidelidade ao Senhor. Acabamos de ler, assim como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. Aonde? No meio das provações. É muito fácil dizermos que amamos o Senhor da boca para fora. É muito fácil dizer que pelo Senhor daria minha vida. Mas é na provação que você vai de fato provar, como o nome diz, se você tem fé. Dizer que ama, até papagaio diz. Mas Rafa, você está me ensinando um negócio muito esquisito. Porque nós temos que começar a olhar para as coisas ruins, então como se elas fossem boas. Já que a luta não vai deixar de existir, então eu tenho que olhar para ela diferente. E que privilégio é eu não só dizer, Senhor, eu te amo, mas também falar, no dia que eu fui provado, eu mantive as minhas mãos firmes, com a espada, com o escudo, eu mantive os meus pés sem vacilar, eu consegui guardar o coração, eu guardei a chama acesa. Isso não é para qualquer um, isso é privilégio. Você entende que quando o Senhor te colocar à prova, Ele está falando, eu acredito na sua fé. Porque a Bíblia diz que Ele não nos deixa passar por nada além do que nós conseguimos suportar. Primeiro, Tiago vai dizer que a tentação não vem de Deus, vem do diabo. Mas ele diz que Ele nos coloca em situações que nós suportamos. Então, não existe uma luta, por mais dolorosa que ela esteja, desde que seja do Senhor, combinado? Porque às vezes a gente enfia por meio da desobediência em lugares errados. Mas o Senhor é misericordioso para nos trazer de volta como o bom pastor que Ele é. Mas partindo do princípio que eu estou no centro da vontade de Deus, a luta pode ser dolorosa, pode ser muito difícil. Mas o Senhor já sabe, porque Ele conhece o fim da história, que você consegue suportar. Então entenda isso, a sua fé está sendo provada e você tem toda a habilitação e a unção e o Espírito de Deus para ser aprovado. Não desiste, os seus olhos não podem ver vitória, mas não desiste. Agora é hora de mostrar que você é fiel, não é hora de vencer. A luta pode demorar anos, mas um dia de cada vez, a minha fé está sendo provada como o ouro é provado pelo fogo, e a Bíblia ainda vai dizer que a fé é muito mais importante que o simples ouro. E no fim diz que ela vai resultar em louvor, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. A aprovação, além dela mostrar que a sua fé é autêntica, ela ainda resulta em louvor e honra e glória a Jesus na volta dele. Eu lembro que uma vez, uma pastora que nós tínhamos no Brasil, ela fez uma oração que ela me marcou. Sabe quando alguém ora e aquilo entra no seu coração? Que ela falava que, e eu sempre oro isso também, que no último dia ela queria apresentar as mãos dela cheias do fruto ao Senhor. Cheio de tudo aquilo que o Senhor deu para ela semear, ela queria apresentar os frutos. Mas esses frutos, não se enganem, eles vão vir com o seu sangue do sacrifício que você se entregou. Vai ter as marcas. Uma outra coisa que eu ouvi também, que isso foi uma mudança. Cristão carrega marca. Não fica querendo ver a história do outro se você não estiver disposto a passar pelo que o outro passou. Todo mundo vê a parte linda, viu aqui a pastora Aline falando, que lindo, esperei no Senhor, mas vai saber quantas foram as lágrimas, quais foram as marcas que trouxeram ela até aqui. Não fica querendo viver a história do outro, vai viver a sua história e vai deixando a sua fé ser provada na sua medida. Porque cada um na caminhada com Cristo está em uma milha. Se você ainda está na primeira milha, caminhando agora, querido, só de você... Gente, eu lembro que um dia tomei uma paulada da minha irmã, que eu tinha uma liderada que ela falou que ela estava de jejum de ficar com os meninos. Pensa, mas ficar não é jejum, não é mandamento. E eu fui todo arrogante, minha irmã falou, pois é, mas para ela isso já é uma vitória. Acabou comigo. Se você é novo convertido, talvez a sua vitória pode ser boba para o outro, mas para você já é muito não falar palavrão um dia. Mas está sendo marcado, está sendo provado no fogo. E glória a Deus por isso, porque amanhã você vai ter suporte para falar de outra coisa. E não vai existir o dia que você falar, já estou perfeito. Até o último dia você vai aprender alguma coisa, você vai passar pelo fogo. A gente gosta de falar do fogo, mas a gente esquece que o fogo refina, purifica, prova, tira as impurezas, e isso é difícil.
e é só para quem quer ser fiel. Segundo ponto, vamos lá para Romanos 5. Romanos 5, versículo 3 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A provação não só mostra a minha fé, revela, mas ela me molda. O fim, ele vai dizer que, vamos lá ver que ele tem uma fórmula aqui da caminhada da aprovação. Ele vai dizer que a aprovação ou a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência gera no fim a esperança. Não existe, assim, convertir esperança. Existe uma trilha que vai passar obrigatoriamente pela tribulação. Foi aprovado na tribulação, nós vamos começar a gerar paciência. E estou gerando essa paciência, vou começar a ganhar experiência. E a experiência vai me dando esperança. E eu estou sendo moldado nessa esperança. Nós queremos falar de esperança, de fé, dessa certeza das coisas que virão, mas esquecemos que ela é forjada no ambiente da provação ou da tribulação. Se você quer ganhar a experiência, você tem que passar pelo processo da experimentação. Se eu quero, voltamos para aquele início da conversa, se eu quero falar que eu tenho fé, eu preciso adquiri-la à medida que eu estou sendo experimentado, que eu estou sendo provado. Surge desse ambiente de dor. Porque não é só falar, são as marcas que vão me lembrando. Testemunho tem um poder fantástico, é claro, desde que o testemunho seja bíblico e coerente, mas o testemunho é tão sobrenatural que ele tem a capacidade de mostrar a palavra de Deus na prática. E toda vez que nós não só ouvimos um testemunho, mas testemunhamos o que Deus tem feito na nossa vida, é isso que nós estamos dizendo. Cara, eu fui provado aqui, e eu comecei a ter paciência, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, e isso foi me dando agora uma experiência que eu comecei a entender, que toda vez que isso acontecer, eu tenho que me comportar assim, e isso começa a dar esperança, que quando vier de novo, fala, cara, eu já sei o fim da história. Mas aí, você começou a ficar moldado nessa parte, o Senhor vai falar, filho, agora nós vamos passar de novo pela prensa, e nós vamos agora tratar outra área da sua vida. O Rafael que converteu há tantos anos atrás, ninguém nem sabe, eu era muito tímido. Sabe assim, para você ter uma ideia, eu não tenho amigo de escola. Eu não conseguia fazer amizade na escola. Eu saí da escola sem levar um amigo, de tão tímido que eu era. Esse Rafael, adolescente, que entrou na juventude, era muito tímido, foi passando por um processo, e essa pastora no Brasil, ela era uma bênção. Eu falo mais ela, que o pastor era muito light, muito zen, sabe? Aquele, tipo a Priscila, versão masculina, tudo estava bem. E ela já era o extremo oposto. Uma sanguínea, gritava com a gente, lá no 3 oitavas acima, falava fino, gritava nosso nome, que ecoava nos 4 cantos da terra. E ela, um dia, eu falei que eu era muito tímido e era muito carente, não, muito drama. Ela falou, eu acho que a pessoa não gosta de abraço, ela fez eu abraçar a igreja inteira. Todo dia, Rafael, eu quero que você abraça X pessoas, já nem lembro quanto era, para mim eram umas 1000, podia ser 3, mas para mim era 1000. E eu quero que você converse com todos dessa igreja. E começou a me forçar, e eu não queria, ela me obrigava. Não queria, obrigava. E depois disso, começou a me incentivar a pregação, que a minha primeira experiência de pregação foi um fiasco. Fui pregar, gente, eu não tinha amigo na escola, eu abri uma célula na escola. Você entende a loucura que eu fiz? Ninguém me ensinou a abrir célula. Eu abri célula com 1 semana de convertido. Doido. Gente, 12 anos de idade. Você tem noção que eu era um pré-adolescente abrindo uma célula? E eu falei, eu morri de medo quando a ficha caiu. Eu já estava lá com uma rodinha de uns 5 pessoas. Falei, eu vou orar na minha mente, vocês oram aí, depois a gente conversa. Não sei o que eu preguei, não sei até hoje. E o Senhor foi me moldando. Ah, Rafa, estava perfeito? Não, porque Deus agora queria começar a tratar outras áreas. E chegou agora na área da paciência. O Senhor vai sempre nos moldar, mas é no ambiente da dor.
pastor João pregou uma palavra, e eu falo como que esse ano o Senhor tem sido... Deus, Ele sempre é muito objetivo. O pastor João usa uma expressão, Ele é muito intencional. E eu estava um dia orando por isso, no ápice do meu drama. Sabe assim, já no ápice do ápice, já perto de cansar. Do nada, eu detesto podcast. Estou sendo curado, estou começando a gostar agora. Gente, mas eu tinha uma preguiça de ouvir podcast, 3 horas alguém falando na minha cabeça. Ô, gente, isso é uma aula. E quem manda áudio de 20 minutos é podcast, liga. E aí eu peguei, mas um dia apareceu um vídeo de um psicólogo falando sobre resiliência. E era uma coisa que eu detesto mais do que podcast, era uma live. Aí, para mim, que aí a minha parte da comunicação já fica tenso, com a câmera mal colocada, tudo dando errado. E aí eu comecei a ver, mas eu fiquei interessado, e ele começou a falar sobre resiliência, que diante de um ambiente de estresse, inclusive ele era meio polêmico, ele falava, eu defendo que desde criança tem que passar por pequenos eventos estressantes, dentro do limite que uma criança suporte. Mas ele explicava que num ambiente estressante, num ambiente de pressão, a pessoa tem 3 escolhas. A primeira delas, ele desenhou um gráfico, foi aí que ele me pegou, desenhou, aí eu gostei. E ele desenhou um gráfico, ele marcou um ponto de um evento traumático, evento estressante, evento de pressão, dê o nome que você quiser. Ele falou, nesse evento específico, a pessoa pode descer no gráfico e desenvolver algum transtorno, um trauma, um comportamento, um muro de proteção, vai desenvolver um comportamento nocivo, porque esse evento estressante foi maior que ele suportava e ele não lidou bem com isso. Exemplo, a criança que é humilhada e depois gera timidez, pode ser fruto desse evento. Ele falou, a segunda coisa é que a pessoa passa por aquele evento, suporta e segue no mesmo limiar, então ela não adquiriu nada com aquele evento, ou porque ele não é estressante o bastante, ou porque ela é uma pessoa difícil de ser moldada. E ele disse que o terceiro estágio era que quando num evento de estresse, ela contém a capacidade de progredir, subir no gráfico. E ele fala que isso chama-se resiliência. Resiliência é passar por um evento de estresse e adquirir uma habilidade nova que te dê suporte para passar por ele de novo. E o gráfico tende a subir. E ele falou que o gráfico é sempre de algumas pequenas recaídas. Porque a gente não espera que no ambiente de estresse a pessoa não sofra. Ela tem que passar pelo momento da dor, mas o momento da dor tem que levá-la para cima. Exemplo, alguém que está triste. Tristeza é um sentimento permitido, mas ela tem que ter início, meio e fim. E ele diz que nesse fim do gráfico, que o gráfico vai ter uma queda, e ela tem que bater no fundo do poço e subir. Ou ele sobe e mantém o limiar, ou ele sobe e vai, ou ele termina de descer de vez. E aquilo mexeu comigo e foi onde o Senhor começou a descortinar tudo que eu estava vivendo e começou a falar, Rafael, acorda para a vida. Tive que usar a mula para falar, Deus lá movendo os troços tudo. E do nada, chega no domingo, o pastor João prega o quê? A resiliência nos processos. Falei, não, mas aí, se eu tinha dúvida de entender, se eu tinha uma dúvida que Deus estava falando comigo, gente, aquele culto foi para mim, tá? Sei que veio, Deus te abençoou, sim, mas era um recado pessoal, combinado? Então, você entende comigo que na tribulação, ela vai produzir, ela precisa produzir, se você se permitir ser moldado pelo Senhor, ela vai te dar paciência, experiência e esperança. E essa esperança, ele diz que ela é maravilhosa, que ela não vem de qualquer um, mas ela vem pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você não está sozinho nessa luta. A nossa diferença para o mundo, que a nós foi dado o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, quando ele vem, ele produz o fruto dele. E um dos aspectos do fruto chama-se paciência. Por isso que ele está dizendo que a gente consegue. Porque não é na minha força, não é na sua força. A gente não consegue nada. Mas é porque o Espírito de Deus derramado em nós nos capacita para isso. Então, quando você vê de novo uma luta, uma tribulação, lembra, opa, o Espírito está em mim. Então eu consigo ter paciência, experiência e esperança. Adquirir essa marca, ela cicatrizou, ela vira agora remédio para que outros sejam curados. E isso explica muito delicadamente, mas porque existem coisas tão ruins que acontecem. Nós não entendemos. A palavra de Deus vai dizer em Romanos, quem foi o conselheiro de Deus? Quem deu conselho a ele? Nós não entendemos o tamanho da mente de Deus. Nós não entendemos o plano dele completo. Nós conseguimos ver partes, fragmentos do tamanho da sabedoria de Deus e ainda nós vemos pequenos pedaços que a nossa mente não é capaz. O que nos resta é entender que se o Senhor permitiu e Ele é tão sábio, é que Ele está produzindo glória. Você pode dar um glória a Deus por isso?
Por mais que você entenda, a nossa visão foi distorcida pelo pecado. E nós temos a mente de Cristo, e nós estamos todos os dias tendo a renovação da mente. E até que seja completamente transformado na glorificação final, lá, quando nós vamos para Nova Jerusalém, até lá, descansa no Senhor e para de querer entender o porquê e só começa a entender como suportar. Terceiro ponto, e aqui é super prático, só uma coisa, Tiago 1, versículo 2 também vai dizer: meus irmãos, tenham motivo de grande alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Isso aqui é para você ver, só que são dois autores diferentes. Nós estamos falando de Paulo e estamos falando de Tiago, dizendo o mesmo assunto. Se alegrem na tribulação. Que conselho esquisito, né? Se alegra na tribulação. Mas ele diz, porque ela tem um propósito, produzir perseverança. Terceiro ponto, Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação novamente, perseverem na oração. Conselho simples. Às vezes a gente está esperando uma grande ideia sobrenatural revelada em 7 chaves, com 7 conceitos do grego, do hebraico, do aramaico, seja que idioma for, do idioma da língua dos anjos, da língua de não sei quem. Mas a palavra de Deus é enfática. Alegrem-se na esperança, que nós já entendemos que é fruto da provação. Sejam pacientes na tribulação ou na provação. E o que? Perseverem na oração. E é tão louco isso, porque para quem já sabe, deixa eu falar essa frase de jeito para não parecer ela estranha. Nós devemos ter na balança, equilibradinho, a vida de oração e a vida de leitura da palavra. Combinado? Mas você vai vendo no meio da igreja dons sendo derramados. E eu sou daqui do grupo do mestre. O mestre gosta de quê? De, assim, ó, sabe? De esmiuçar a Bíblia. Eu gosto, gente, de esmiuçar lá em 25 idiomas diferentes. Eu leio o mesmo texto em 25 versões diferentes. E nesse ano, eu falei que uma das coisas que eu queria com Deus, inclusive, era orar mais. Falei, Deus, eu quero equilibrar essa balança, que ela está muito desequilibrada. E não é que ninguém me contou. Já todos nós sabemos o poder da oração. Mas esse texto nunca me fez tanto sentido quanto nesse ano. Porque eu comecei a discernir mais claramente, não que não fosse claro, mas eu comecei a me posicionar naquele lugar de dependência no Senhor. E a oração é sobrenatural para isso. Não tem ferramenta melhor que a oração para estimular a dependência de Deus. Porque vamos lá entender. Você chega aqui, estou sofrendo. Já li a palavra de Deus e ela me garante um monte de coisa. Agora eu preciso internalizar isso na minha mente. E aí eu me ponho de joelho e falo, Deus, e foi essa minha oração. Eu cansei de fazer do meu jeito. E aí derrama em lágrima. E eu estou dizendo que o Senhor tem um controle da minha vida e eu vou surtar hoje talvez umas 20 vezes. E eu já estou te pedindo perdão, mas eu decido hoje confiar no Senhor. Levanto. Para um ateu, isso aqui foi a coisa mais esquisita do mundo. Mas para mim e para você, que já entendeu que há alguém que está escutando, nós somos para o melhor lugar que existe. Você entende comigo o tamanho disso? Eu acabei de dizer, Deus, na minha força eu não consigo e nem tenho que conseguir. Porque eu não vou fazer nada no meu nome. Mas eu vou fazer então aquilo que é melhor agora. Eu vou entregar para o Senhor. Talvez vai dar errado. Aí você volta. Senhor, sou eu de novo. E eu não vou nem reclamar, eu vou te louvar, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom por isso, por aquilo, por não sei o quê. O Senhor fez isso de bom e eu te agradeço, porque a vitória é certa no seu nome. Mesmo que eu não veja, eu sei que esse não é o fim da história, porque o fim da história é de vitória. Então eu não aceito essa posição hoje de ser derrotado. Eu não estou sendo derrotado, eu estou vencendo essa luta no melhor lugar e levanto. E aí é tão interessante o que a Bíblia já ensina há tantos anos, e que agora surgiu um vídeo recente, eu acho que ele é um cientista, não sei o que ele é, falando do poder da oração na mente humana. E eu acho fantástico quando a ciência decide glorificar o Senhor. Entende uma coisa, a ciência não precisa provar o Senhor, ele é autossuficiente. Quando a ciência prova que a oração é eficaz, eu não preciso que ela prove que ela é eficaz para eu crer que ela é eficaz.
Mas quando ela decide glorificar o Senhor, nossa, isso me alegra. Porque aí nós já estamos vendo que de todos os lados estão confessando o nome de Jesus. E aí aquele mandamento de Filipenses 2 está sendo cumprido. Toda língua vai confessar. É obrigatório, está na palavra. E quando a gente diz o poder da oração, já não é mais qualquer um. Eu até anotei aqui, que quando você ora, essa chave vira na nossa mente, que eu começo a me colocar na posição que a força vai vir dele, e não de mim. O combinado que nós vamos fazer aqui hoje é que a partir de hoje, na sua luta, depois que você entendeu que ela prova a sua fé, e depois que você também entendeu que ela está te moldando, você vai parar de lutar com o seu braço. Você vai fazer uma única coisa. Você vai confiar no Senhor. Você vai se posicionar de joelho. Se Ele te mandar levantar e fazer alguma coisa, você faz. Se Ele não te mandar, você fica quieto nesse mesmo canto. Porque é Ele quem vai dizer. Não é você. Ai, mas como eu vou? E aí é outra coisa. Uma das coisas que eu mais vejo discipulando jovens é a dificuldade de discernir a voz de Deus. E todos nós temos essa dificuldade. Ai, não tenho. Que bênção que você não tem, mas tem dia que você fala, cara, será que na minha cabeça tem hora que Deus manda uns negócios tão diferentes? Você fala, cara, tipo, você está andando aqui, Deus... Não que Ele faça isso, mas vou dar um exemplo bem intenso para você entender. Você está seguindo aqui, a Deus fala, vira à direita aqui, não tem rua. Aí você fala, mas se eu virar à direita, eu vou afogar. Não estou te dizendo você fazer isso não, você está entendendo? Nem estou dizendo que quando isso acontece é Deus falando. Estou dando um exemplo bem intenso, bem extremista, só para você entender como que a voz de Deus, ela vai sempre... Nós precisamos conhecer a voz de Deus e confiar que nós conhecemos a voz de Deus. Você entende isso? Mas a voz de Deus você só conhece nesses momentos de relacionamento. Você não conhece você não vai saber que a voz é dele quando você nem sequer conhece ele. Se adquire essa intimidade. E é na oração e na leitura da palavra. Como eu vou? E tem coisas que nós estamos esperando direções de Deus quando a direção já foi dada. Querido, você não precisa de pedir direção de Deus para saber se você mata alguém ou não. Você não precisa de direção bíblica, de direção do Espírito Santo. Eu estou orando para saber se eu posso roubar ou não. Está na palavra de Deus que não pode. Eu estou guardando a direção do Senhor para saber se eu deito com a menina ou não. Até passo mal com esse negócio desse. Você entende comigo que eu conheço a voz do Senhor quando ela já foi escrita, ok? Existe a voz do Senhor que já foi escrita, revelada, anotada, está aqui, e ela é para nós o suficiente. Se você precisa de uma direção pessoal, de uma decisão que você precisa tomar, primeiro consulta aqui. Mas se você precisa daquela direção do Espírito, vai criar discernimento da voz de Deus, orando e lendo a Bíblia. Eu brinco com a Priscila, e aí os meus amigos estão fazendo essa mesma coisa. A gente fala, sabe aquela vozinha que a gente não escuta e sempre dá errado? Gente, sabe, tem hora assim, eu fui para Peniche, gente, já virei assim, quase cidadão penichense, já estou orando para Deus me mandar a palavra. Deus, pode me enviar. E é a terceira vez que eu tento ir naquela Ilha das Berlengas e dá errado. Alguém já passou por isso 3 vezes? E eu comecei a pensar o quê? Paulo afogando no meio do mar, indo para a ilha de Malta. Comecei a pensar o quê? Jonas sendo engolido pela baleia. Eu falei, Deus, é para eu entender? E aí a gente estava lá, e eu, teimoso, comecei a falar, não, nós vamos, não sei o quê. E aí um amigo meu falou, cara, não vamos insistir. A voz está falando, vamos parar com isso? Porque tem hora que a gente quer ser teimoso. Mas começa a criar esse discernimento da voz de Deus na sua vida. Você pode dar um amém para isso? Nós precisamos elevar a nossa conversa como irmãos em Cristo. E, infelizmente, a nossa conversa é muito carnal. Vamos elevar a conversa e não ter medo de falar, o Senhor me disse não. Nós não precisamos ficar constrangidos. O outro não vai entender, mas o outro não é que vai prestar conta. A gente fica tão ligado, importa tanto com o que o outro vai achar, mas não é o outro que vai apresentar diante do Senhor a satisfação. Não podemos ter esse medo. Não, o Senhor me disse claramente para não fazer isso. Que nada a ver para você. Para mim é tudo a ver. A voz de Deus falou comigo. E estou passando por uma luta. Gente, é coisa doida. E eu vivi isso recente. Eu estava conversando com a Priscila. Eu falei, amor, eu sei que todos os sinais estão dizendo que não. E eu entendo isso. Mas eu tenho certeza dessa voz. E eu até tentei desobedecer, gente. Estou confessando para você. E o Senhor todo dia martelando. Eu falei, Deus, eu desisto, eu não vou fazer. Eu vou confiar no Senhor. Está doendo demais, mas eu vou confiar no Senhor. Porque se está doendo na mão do Senhor, vai doer muito mais fora da mão do Senhor.
eu vou perseverar, e aí foi essa posição, vou perseverar na oração. E aí é engraçado, gente, que é até rápido. Quando você tirar a sua mão do controle, Deus age muito rápido. Aí a gente fala, nossa, Deus está demorando para agir, mas será que é a gente que está atrapalhando a ação de Deus? Nós estamos sendo as próprias pessoas que estão obstruindo o canal de Deus. E é engraçado, gente, sabe, sem brincadeira, eu vi esses últimos meses, nesse último mês em particular, eu comecei a orar coisa estranha com Deus. Deus, então eu confio no Senhor nisso, eu queria que o Senhor fazia isso, aquilo. Aí acontecia. Falava, cara, por quê que eu não parei de errar nisso há uns 10 anos atrás? Oh Deus, quanto tempo eu perdi fazendo besteira. Persevera na oração. É mais simples do que parece. Quarto motivo. Quarta forma para como ter alegria no meio das lutas é reconhecendo a sua posição. Mas essa posição foi conquistada por Cristo. Reconheça a sua posição conquistada por Cristo. E eu estou fazendo questão de dizer que foi Cristo que conquistou para você valorizar ela a partir de hoje. Não foi no seu mérito. Tira o seu lugar do altar de Deus e entende que foi Ele quem te deu isso. E isso está em Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A partir de hoje está proibido se posicionar como derrotado. Porque se eu me posiciono como derrotado, eu não estou reconhecendo que a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Por amor, Ele conquistou, Ele me deu esse título de mais que vencedor. E eu não posso ter dúvida disso. Lembra que eu te contei a história do carro? É disso daqui. Está tudo dando errado. Eu pedi para não ir no lugar. Deus mandou naquele lugar. Parece até uma certa ironia. Falei, Deus, está fazendo uma piada que eu não estou entendendo? Deus, me manda o melhor instrutor. Me manda o pior. Deus, eu não me leva para a rotunda. Gente, sabe só, eu virei à esquerda, direita, uma rua. Tchanã. Aquela é uma selva. Eu quero falar isso de novo, que misericórdia. Eu tenho que passar lá um dia para vencer esse medo. Mas então, se eu estou nesse lugar, ainda assim eu sou mais do que vencedor. Mas você é mais que vencedor e foi reprovado. De duas uma, ou eu vacilei, ou porque o Senhor não queria. Não altera a minha posição de mais do que vencedor. Gente, a palavra de Deus vai dizer em Efésios que isso é dado por Ele, não vem de nós mesmos, para que nós não nos gloriemos. O Senhor fez tudo sem usar um dedinho nosso, para que a gente não fosse orgulhoso, falar que foi na força do nosso braço. Que como a gente é vaidoso, o fruto do pecado, ser vaidoso, querer a honra para nós mesmos, a glória para nós mesmos. A gente não merece nada, nem está nesse culto. Sai desse lugar e vai para o lugar certo, mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. Se eu não estiver no lugar daquele que me amou, tem uma grande chance de eu ser mais que um perdedor. Então eu vou no lugar que aquele que me amou conquistou. E aquele lugar é lá na cruz. Combinado? O lugar que o Senhor conquistou não é estando no meio do pecado. Porque, eu não sei se você sabe, a palavra santidade, dita desde Levítico, significa separação. Desde que o povo saiu do Egito, o Senhor tirou eles do Egito, que Ele disse, eu quero mostrar que vocês são um povo separado. Ou coisa do diabo que está acontecendo agora, de querer colocar o discurso que o nosso lugar é no meio do pecado para ganhar um pecador. Eu posso ganhar um pecador sem me envolver com o pecado, porque senão não faz sentido eu dizer de um Cristo diferente quando eu sou igual a Ele. Que hipocrisia! Eu quero ganhar alguém, eu tenho que estar lá no meio desse povo evangelizando, ganhando eles. Eu não estou te dizendo para ser uma pessoa seletiva, egocêntrica, arrogante, mas para de mentir que você está no pecado para conquistar o outro. Deixa de ser mentiroso com o Senhor. Vai para a posição de mais do que vencedor. Mais do que vencedor, lidera, guia e semeia, e os que derem fruto seguem.
namora com gente... A palavra de Deus é enfática ao dizer que não pode ter comunhão da luz com as trevas, do crente com o não crente. E eu venho com um discurso meia boca dizendo que eu estou namorando com alguém que não é cristão, porque ele vai converter. Você é o Espírito Santo? Desde que dia você convence alguém do pecado que eu não vi na Bíblia? Me perdoe te dizer com tanto ser tão enfático, mas nós temos mentido para o Senhor para satisfazer o nosso ego. Eu ouvi uma história uma vez que aquilo me marcou, e eu não gosto de falar, eu amava falar de namoro, mas hoje em dia eu não gosto, porque essa geração está muito melindrosa, está dando preguiça de falar. Eu ouvi uma história, eu conheço esse casal, meu sonho, gente, vocês nem sabem, mas eles nem sabem que eu conto a história deles. Eu uso eles de testemunho e eles nem sabem, é a coisa mais engraçada. E eu tenho um dia voltar a trazer isso aqui para eles saberem que eu conto deles há uns 5 anos. A menina foi para o encontro com Deus, e ela morava junto com um cara, morava só junto, e tinha um filho com ele. Um filho com necessidades especiais. Um menino extremamente debilitado, no sentido de que precisava de muito cuidado. O menino já desde bebê usava cadeira de rodas. Você entende o grau da dificuldade dessa mulher? Ela foi para o encontro com Deus, e ela decidiu e ela chegou para ele e falou: eu amo o Senhor mais do que tudo, inclusive mais que você. Você quer amar o Senhor assim como eu amo? Porque se você quiser, nós vamos terminar. E ele não quis andar com o Senhor. Ela falou: não tem conversa. Terminou, mandei para fora de casa e foi cuidar do filho sozinho. Só que se contar isso hoje, nossa, isso não é bíblico. Mas ela falou: Deus, eu te amo mais do que a minha própria vontade de pecar. E terminou com ele. E o que ela foi fazer? Ela amava o menino. E ele não era só um qualquer, ele era o pai da criança. Porque a gente não está falando que não era para amar ele, mas ela decidiu amar o Senhor mais do que ele. E ela foi orar, começou a orar por ele. Falou: Deus, eu quero esse rapaz para minha vida. E começou a fazer aquilo certo, perseverou na oração. Esse menino converteu. Eles começaram a namorar, casaram, e ele voltou para dentro de casa. Então não vem me dizer que você ajuda o Senhor a fazer alguém converter, não. Para com essa mentira. Gente, eu não tenho paciência quando já me falar, estou namorando com alguém. Ah, ele é legal, ele é inteligente, ele é rico, ele só não é crente. Nossa, sério, dói aqui, ó. Também não estou falando que ser crente é o suficiente, não, tá? Mas se nem sequer crer verdadeiramente, que não é só dizer que é crente, não. Mas se não ama o Senhor mais que tudo, querida, ele te troca pela primeira lata de cerveja. Acorda. Você não é tão valiosa assim, não, tá, irmã? Você não é tão valioso assim, não, tá, crente? Queridão, irmãozão em Cristo. Acorda. Persevera na oração e se posiciona mais do que vencedor. Porque Ele garante a vitória. Mas no lugar que aquele que amou conquistou, lá na cruz. É carregando a cruz mesmo, morrendo diariamente, sofrendo diariamente, chorando diariamente, mas entendendo que eu sou mais do que vencedor. Quinto ponto, 2 Coríntios 4, versículo 16 diz: por isso, nunca desistimos. Você entendeu que nunca desistimos? Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas o que não podemos ver durarão para sempre. Ele diz: ainda que existam essas leves e momentâneas provações, a gente não para, porque os nossos olhos não estão nisso, estão naquilo que é eterno e que não podemos ver. Hebreus 12 também vai dizer isso, versículo 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, e essas testemunhas, todo mundo explica errado, é o capítulo 11 de Hebreus, contando de todos os heróis da fé. Então Paulo está dizendo, depois que nós entendemos todos esses heróis da fé, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o nosso olhar firme em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha.
Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. O quinto e último ponto é: precisamos mudar a nossa visão. Primeiro, Paulo diz que ele não olha para essas coisas que podem ver e que logo passarão. Ele olha para aquilo que é eterno. E o livro de Hebreus vai dizer que precisamos olhar para aquilo que é eterno, que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, ele é o líder, o autor, e é o aperfeiçoador da nossa fé. E o que eu acho mais lindo desse texto não é nem isso, mas ele diz que Cristo, apesar da vergonha que o esperava e da dor que ele ia suportar, ele estava focado na alegria que o esperava. Ele fala, vamos seguir o exemplo dele. Ele não olhou para o agora, ele olhou para o que era duradouro, era a alegria de haver a salvação por meio do nome dele. Às vezes a gente está até indo bem. A luta, ela me molda, ela revela a minha fé. Então eu estou dando glória a Deus. Agora eu estou orando, estou perseverando na oração. Aleluia, estou perseverando na oração. Não vou parar de orar. Eu sou mais do que vencedor. Só que um belo dia, que às vezes a luta a gente acha que dura um dia, para Abraão demorou 10 anos para ter um filho. Não estou dizendo em hora nenhuma que ela vai ser rápida. Eu disse que ela é mais rápida do que parece. Tem hora que a gente avacalha mesmo o processo, entope. Mas pode demorar. E durante 10 anos, nós não estamos falando de 10 dias, ou nem de 10 horas. São 10 anos, todo dia falando, Deus, cadê meu filho? Deus, cadê meu filho? No meio do caminho quiseram ter Agar, quiseram ter Ismael, mas ainda não era aquilo. E a gente está perseverando até o dia que os nossos olhos saem de Cristo e olham aqui para a terra. Eu antes estava olhando para a cruz, eu estava aqui amando o Senhor, e um belo dia eu olhei para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela me seduziu. Porque é tão bom conhecer as coisas. É tão bom saber o que fazer e o que não fazer. É tão mais fácil já ter um conhecimento prévio do que eu ter que depender de um Deus que eu nem vejo. É tão mais fácil eu já julgar o outro com a minha arrogância do que amar. E aí os meus olhos que antes estavam amando o Senhor com o fogo em meus olhos que me fez apaixonar pelo Senhor, um belo dia ele também olha que é mais fácil eu sonegar imposto e roubar do que eu ser fiel no pouco. Meus olhos estavam fitados no casamento que o Senhor tem para mim, mas apareceu essa oportunidade e eu lá vou perder. Nós precisamos hoje voltar os nossos olhos de volta para o Senhor. E por isso que eu disse que essa palavra é para todos. Porque até o último dia da sua vida, você vai ter proposta de olhar para o que é terreno. Não existe um dia que você não vai receber essa proposta. Seja no dinheiro, seja nas amizades, na droga, na bebida, no sexo, seja na mentira, seja na depravação, seja aonde for. Todos nós estamos sendo bombardeados de visões contrárias chamando a nossa atenção. E eu não posso. Gente, tem um texto em Salmos que eu sempre esqueço de onde está, mas fala de olhar para o alto e que essas coisas aqui não distraem. E é tão engraçado que um dia eu fui fazer esse exercício com o Senhor. E quando você olha para o alto mesmo, a visão periférica não te dá nitidez. Eu não vou dizer que quando você olha para o alto, você não consegue ver as coisas de baixo. Você vê só um certo nível de alcance, mas elas não te chamam a atenção. Porque o nosso olho, ele vai focar, ele vai conseguir olhar onde é o foco. E a visão periférica está captando, mas não é o foco. Quando eu olho para cá, quando eu estou pregando, a gente vai procurando vários pontos para a gente ficar fixado na minha pessoa igual um maníaco, louco, né? E o resto é só visão periférica. Se acontecer um incêndio aqui, ainda mais eu que não enxergo direito. Nós precisamos tirar os olhos daqui e voltar para lá. Que aí eu começo a me alegrar mais na luta. E aí eu começo a falar, Deus, tá
doendo, mas eu te glorifico. Não vamos ser hipócritas. Vai ter dia que você só quer reclamar e quer fazer seu drama. E tá tudo bem. Mas recobra logo a consciência. Se cerque de amigos que te permite sofrer, te dá seu espacinho por um tempo e depois fala, cara, já deu, volta. Que ora por você, que te ajuda a manter os olhos lá no alto. Querido, faz um teste. Se a sua amizade te faz olhar muito para baixo, tá na hora de você rever conceito. Tá na hora de você dar uma calibrada aí, ou você botar limite ou você cortar mesmo. É 2 cenários, ou põe limite ou encerra. Porque ou eu continuo olhando para o alto, ou eu sempre vou perder a atenção aqui, ó. Você pode se colocar de pé no seu lugar para nós orarmos? Com seus olhos fechados, nós vamos praticar isso de perseverar na oração. Porque todos nós estamos lutando numa batalha espiritual. Ela é espiritual, ela não é carnal, ela não é natural. E as armas então têm que ser espirituais. E uma dessas armas é a oração. E a primeira coisa que eu queria te direcionar a orar nessa noite, aí do seu lugar, é que você começasse a agradecer ao Senhor por você estar sendo provado a cada dia. Comece aí do seu lugar, querido, com as suas palavras. Pai, obrigado. Até agora eu tenho reclamado, murmurado, mas hoje eu agradeço, porque ela está tendo a oportunidade de provar a minha fé, e não só isso, ela está me moldando. Vai, querido, vai falando, Deus, eu te agradeço, eu te agradeço. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem forjado o meu caráter. Só que, Deus, também nós queremos orar que se essa luta não for sua, que o Senhor nos revele nessa noite e nos leve para a posição dos mais que vencedores nas posições celestiais. Eu quero fazer só uma coisa antes do louvor ministrar, para a gente continuar orando. Queria fazer uma coisa só um pouco diferente. Queria que você desse a mão para o seu irmão do lado e vamos unir esses corredores. Nós vamos orar juntos. Essa igreja vai orar junto hoje como nunca orou. Porque nós vamos fortalecer o nosso irmão para ter alegria nas lutas. Porque eu quero só te dar um aviso. Nós temos falado de lutas aqui ainda em níveis muito rasos. Nós ainda não começamos a sofrer lutas de perseguição religiosa. E essa, sem dúvida, é a pior. Sem dúvida, perseguição religiosa é a pior luta. Porque é a fé ser levada ao extremo da prova dela. E nós não temos visto isso ainda. Não no nosso meio. Mas nossos irmãos lá no Oriente Médio, é um dia normal de luta. Mas se nós não formos fiel no pouco, sem chance de ser fiel no muito. Se eu não for fiel agora, em não mentir, é muito difícil quando você é fiel na hora do negar o nome do Senhor. Então comece a orar para o seu irmão aí agora com fé. Comece a clamar ao Senhor que Ele tenha alegria hoje para sair daqui lutando. Vai profetizando isso, começa a profetizar, fala, Deus, eu quero me posicionar hoje para ser alegre. Ser alegre não é um sentimento, é uma decisão. Ser alegre não é um sentimento, é uma posição. Eu não me baseio no que vejo, eu não sigo no que vejo, eu não olho mais para as lutas, eu olho para o alto. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Isso, continua clamando, porque nessa noite vai haver restauração. Se você estava até agora abatido, se você foi abatido, se você foi derrubado nessa guerra, hoje o Senhor te levanta em nome de Jesus. Mas se posiciona. Se você está no lugar de Deus, sai desse lugar hoje em nome de Jesus. Se você está em lutas que não são suas, sai dessa luta errada agora em nome de Jesus. Mais do que vencedores, mais do que vencedores. Essa é a promessa de Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria. O Senhor restaura nessa noite os corações feridos e amargurados. Deixa de ser amargo, deixa de ser amargo. A figueira não floresça e não
Declare: o choro dura uma noite. Vamos profetizar nisso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Comece a profetizar isso, que o choro dura só uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare: ainda. Ainda com seus olhos fechados, Abacuque 3 vai dizer exatamente isso. Todos com os olhos fechados, Abacuque 3 diz: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, e ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, e ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Deus pode tudo dar errado, todos os sinais terrenos podem dizer que é o fim. Tudo aqui na terra pode acabar. O Senhor é a minha força. O Senhor é a força do meu irmão e da minha irmã. Porque o Senhor faz os nossos pés firmes como o da corça. E é para que nós andemos nos lugares altos. Não é aqui na terra, Deus. Os nossos pés não vão caminhar mais em caminhos tortuosos, eles vão caminhar nos lugares altos. E ainda que tudo dê errado, ainda assim nos alegraremos no Senhor. Pode faltar o mantimento, as azeitonas não podem dar a colheita, a figueira pode não florescer, pode faltar o fruto, a luta pode nos levar ao extremo da exaustão. Nós nos alegramos, porque a nossa alegria não é mais terrena. Ainda Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem
choro dura uma noite, mas a alegria Vocês com seus olhos fechados, nós vamos fazer só mais um momento aqui. E esse, sem dúvida, é o momento mais decisivo, mais importante da vida de muitos irmãos nessa noite. Nós lemos ao longo da palavra do Senhor e por isso eu te convido a estar de olhos fechados, para que nós não nos distraiamos nessa hora. Nós entendemos na palavra de Deus que o último estágio da alegria na luta é olhar para o Senhor. E aqui nessa igreja hoje pode existir e existe dois grupos de pessoas. Dois grupos de pessoas que estão aqui nessa noite. E o primeiro deles é o grupo de pessoas que ainda não disseram sim para o Senhor. Que não decidiram, que ainda não caminham com o Senhor, mas que o Espírito Santo começou a mover a isso. E o segundo grupo de pessoas é o grupo daqueles que já olharam para o Senhor, mas chegaram aqui e estavam longe do Senhor. E já tinham saído da rota, do caminho, da carreira que foi proposta pelo Senhor, mas que nessa noite quer regressar para Cristo. E eu queria que você, que ainda não disse sim para o Senhor, ou você que hoje quer voltar para o Senhor, queria que você fizesse um sinal com a sua mão bem alto para poder orar por você. Já temos irmãos levantando a mão. Você que quer voltar para o Senhor, ou você que quer caminhar com o Senhor, levanta a sua mão bem alto, que eu quero orar contigo. Tem mais pessoas, vamos dando glória a Deus. Levanta a sua mão bem alto, porque esse momento é decisivo. E eu quero te pedir uma ajuda, você irmão, que estiver do lado dessa pessoa que levantou a mão, queria que você trouxesse ela aqui na frente comigo, para nós orarmos juntos. Porque nós queremos orar por você. Não é para haver constrangimento, é para haver transformação. Que a alegria virá. Pode ficar aqui embaixo. A alegria virá. A alegria o choro durou até essa noite, mas a alegria está vindo. Um novo amanhã é reservado. Se você é essa pessoa e ainda não teve coragem, levanta a sua mão agora, que nós queremos orar por você. Esse momento é sobrenatural. Eu não sei se vocês sabem o que vocês estão fazendo, mas vocês estão acabando de decidir por caminhar com o Senhor e viver essa alegria. É coisa que não tem explicação. É coisa que não tem explicação. Alegria no meio da luta é só um privilégio dado pelo Espírito Santo de Deus. E eu queria que vocês que estão aqui na frente, se pudessem, que querem voltar para o Senhor, colocassem as mãos no coração assim, e repetisse comigo, e toda a igreja repetisse junto, se possível. Repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, a sua palavra entrou no meu coração, e eu já não sou mais o mesmo que eu era. E nessa noite, eu entrego a minha vida para o Senhor, e eu te peço perdão. Perdão, Senhor, por toda vez que eu pequei, que eu errei, que eu caminhei longe do Senhor, mas nessa noite eu volto para o Senhor. Em nome de Jesus, eu sou uma nova criatura. Eu quero viver a alegria da salvação, em nome de Jesus. Amém? Queria que vocês todos olhassem aqui para mim, que essa igreja é festiva. Essa igreja, tá vendo que o povo é barulhento? O povo é alegre. E a Bíblia diz, em Lucas 15, que quando um pecador se arrepende, converte a festa no céu. Eu não sei se você sabe disso, mas tem uma festa hoje preparada, não só no céu, mas nessa igreja, e esse povo está preparando para isso. Vocês entendem que esse povo aqui já está animado? E eu vou contar até 3, e assim que eu acabar de contar, vocês vão virar para trás para ver essa festa. Combinado? Vocês podem me ajudar nisso? Então vamos juntos. Vocês me ajudam para contar, igreja? 1, 2, 3, vira pra trás e recebe a sua nova família. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo bem amor, minha família, vivendo compromisso, no grande
nessa noite? Quantos foram fortalecidos para vivermos mais uma semana na alegria do Senhor? Entendendo que tudo que a gente passar, não importa, o Senhor está conosco. E nós somos mais que vencedores. E nós seremos cada vez mais maduros na nossa fé. E cada vez mais constantes naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Você crê nisso? Eu creio, e essa é uma semana que eu creio que Deus vai fazer coisas poderosas na sua vida. Que Deus, Ele vai te alargar. Tudo aquilo que você ouviu aqui, você será esticado. E lembre-se, é o Senhor quem está te esticando para que você possa ser e viver o propósito pleno que Ele tem para a sua vida. Será que você pode agradecer ao Senhor? Deus, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós entendemos que, independente do que possa passar, independente das adversidades, o Senhor está conosco. E é o Senhor quem está cuidando de nós, o Senhor que está tratando em nós. E o Senhor é quem nos fortalece. E estamos alegres porque a alegria já está em nós. E podemos nos alegrar quando passamos por provações, porque sabemos da Tua fidelidade. Que o Senhor vá conosco para casa, nos guardando, nos livrando de todo mal. Obrigada, Senhor, porque sabemos que essa semana será uma semana poderosa, será uma semana de milagre, será uma semana de respostas, será uma semana de portas abertas, será uma semana onde vivenciaremos a fé, a fidelidade do Senhor na nossa vida. Nós te agradecemos pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém. Nós queremos convidar você a não ir embora rapidinho não, gente. Vá ali no Lagoinha Coffee, tenha comunhão, tenha um tempo de qualidade em irmãos, como família. Então não vá lá para aquela porta dos fundos, não. Vá por aqui do lado, tire um tempinho, paga um café pro irmão aí do seu lado, paga uma Coca-Cola, conchinha ungida que a gente brinca, né? Tem coxinha, tem tortinha. Vá lá ter comunhão em nome de Jesus e nos vemos ao longo dessa semana. E você não vai conseguir vir aqui num café, mas nós temos as nossas redes sociais e nós queremos ouvir você. Aquilo que o Senhor tem falado no seu coração, aquilo que você precisa, se você precisa de uma oração, escreva-nos, mande mensagem no telefone da Paz, 91 680 10. Se você deseja confessar, aceitar Jesus, mande uma mensagem para nós. Nós queremos ouvir você, nós queremos cuidar de você, nós queremos pastorear você. E saiba que nós aguardamos você aqui presencialmente na nossa igreja. Deus te dê uma semana poderosa, abençoada, em nome de Jesus, e nos vemos no próximo culto.